Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. É a hora que a gente conversa sobre alguns aspectos da política no dia a dia. E a gente destaca um ou dois temas, em geral é um, mas hoje eu vou falar também do áudio do André Esteves. Mas antes de falar do áudio, eu quero falar desse encontro relativamente inusitado, pegou as pessoas meio que de surpresa. A vinda do João Campos, não é Maomé que foi a montanha, foi a montanha que veio a Maomé. Afinal de contas, quem está precisando de apoio político, em tese, é o Lulão Coxa Linda. Mas o Lula recebeu no instituto que leva o seu nome aqui de São Paulo, ali no Ipiranga, o João Campos, esse jovem garoto, né, que ganhou a eleição da Marília Reis numa disputa bastante controversa, né, com ataques e acusações abaixo da linha da cintura. Ele veio dizer o seguinte: Lulão, você é o nosso candidato, pelo menos é o que diz reportagem do Brasil 247. Lula, você é o nosso candidato, você é o nosso líder. Você é o nosso líder. E o Lula disse que passado é passado, que eleição de 2020 ficou para trás, que não tem mais mágoa nenhuma daquilo e que vão ter que se acertar para derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita e o fascismo no Brasil. Com o que o João Campos concordou. A questão é que, na sequência, já veio umas tuitadas aí, não, umas manifestações do Márcio França, que é a montanha do PSB aqui em São Paulo, e que não foi a Maomé, né, e que disse o seguinte: olha, se o Lula aí já é um discurso mais olímpico, e o Lula quer ser presidente, quer a medalha de ouro, ele tem que ver que tem que liberar a medalha de prata e a medalha de bronze para outros disputantes, para outros esportistas. Olha, Márcio França é desportista, hein? Márcio França. Aí ele quer dizer o seguinte com isso: ou da vice, ou da São Paulo, vai ter que escolher o que vai dar. O PT vai ter que escolher, para compor com o PSB, o que ele vai dar. E, entre outras coisas, o Márcio pleitearia, segundo os consta aí nas especulações políticas, a vice-presidência para ele, São Paulo, tá, representando, digamos que talvez o tamanho do terno esteja um pouco largo para o tamanho do Márcio. Espera-se alguém mais robusto, mais musculoso para esse cargo, né? Ou o apoio do Haddad ao seu pleito para ser o candidato, inclusive, talvez, aí levando o Alckmin para estar junto com ele num apoio à França para uma nova eleição de São Paulo. Tentando juntar aí um campo político que viria do PT, passando por ele, né, pelo PSB, e talvez até numa aliança onde o Alckmin pudesse estar presente, com ele ou com o Alckmin. Então, não descarta-se, inclusive. E aí, eu quero dizer muito tranquilamente, o Haddad tem uma excelente relação com o Alckmin. O povo do PT, as pessoas mais progressistas e a esquerda do PT não gostam do Alckmin, mas não é essa a opinião do Haddad. Então, como o Haddad coloca o projeto político da presidência da República com o Lula em primeiro lugar, eu acho que a gente não poderia dizer está descartado qualquer aliança. O Rovai está defendendo. Não, o Rovai nem gosta dessa aliança. O Rovai está dizendo como a banda toca, né? A banda toca um pouco nesse ritmo. E aí o Lula vai perceber se ele ganha com esse acordo político ou se ele perde com esse acordo político. E aí vamos para a análise do André Esteves. O André Esteves foi flagrado
num áudio, né, conversa com jovens lá do mercado, ele diz o seguinte: o vento que sopra no Brasil ainda é o vento de centro-direita, né? E é preciso ver quem vai vir mais para o centro, se é o Lula ou o Bolsonaro. Os dois hoje são favoritos de irem ao segundo turno, os candidatos, mas há tempo, segundo ele, para uma mudança de rumos na eleição, com um candidato de da terceira via sendo lançado até setembro do ano que vem, ele diz. Porque com 300 milhões de celulares e 200 milhões de pessoas, o Brasil, uma eleição se muda em 15, 20 dias. O pior é que o André Esteves tem razão. De fato, há uma grande possibilidade de uma alteração de rota no processo eleitoral em pouco curto espaço de tempo num país absolutamente conectado. Ou mais o cara que não consegue comprar 1 quilo de feijão não vai ter dinheiro para celular. Mas o filho dele é motoboy, tem. As pessoas vão, as coisas mudam. A eleição mudou em Minas Gerais. O Zema ganhou na ultimíssima hora. A Dilma perdeu um mandato garantido para o Senado lá. O Zema ganhou em Minas Gerais e o Witzel ganhou no Rio de Janeiro. As coisas têm... o nível de conexão muda, sim, o processo eleitoral, e a direita sabe disso. O que eu mais achei interessante desse áudio do André Esteves, inclusive, é que ele parece muito realista para alguém que olha o Brasil por cima, né? Tem um olhar a partir da proa, né? Está na topíssimo da pirâmide. Um super banqueiro, dono de veículos de comunicação, né? Que como a Veja, Exame, o cara que controla investimentos, os maiores investimentos do Brasil na América Latina, enfim. Um cara reacionário, um cara de direita, mas ele diz o seguinte: não tem problema do Bolsa Família R$400, o Auxílio Brasil. Isso daí é importante, inclusive, para a gente ter um nível mínimo de paz social. Então, quando o pessoal fala, os salários, ele usa esse termo, falam contra o Bolsa Família, eu digo, calma, foi criação do PSDB, né? Foi o Paulo Renato lá atrás, desse tamanhinho, né? Mas esse pessoal se jacta de o Paulo Renato ter feito o Bolsa Escola, que era assim. Aí, quando vem o Patrus Ananias, Tereza Campelo, todo o pessoal que trabalhou, a Ana Fonseca, enfim, tanta gente que fez Frei Beto, o Ded Grajev, eles construíram esse enorme Bolsa Família, que agora o Bolsonaro eleitoralmente está mudando de nome e está falando que vai fazer R$400. Ele falou, não sou contra. Disse que acha que o Lula pode ganhar a eleição e que não é um pesadelo. O problema não é o Lula, segundo ele, é uma cunaíma. O problema é o PT. O PT, que é um partido meio de zuretas, na opinião dele. Fala da China sem, olha, não sei dizer. É horrível o que o Bolsonaro faz, criando confusão com a China, porque é o nosso principal parceiro comercial. Eu fico muito curioso de saber o que vai acontecer com eles daqui 50 anos, porque eles têm uma burocracia muito competente, ele reconhece isso, mas ele fala também que o Estado lá sai fazendo ponte que liga nada a lugar nenhum, então, de repente, esses gastos do Estado podem não dar certo, tem Estado em tudo aquele discurso neoliberal clássico. Enfim, defende reforma administrativa, reforma previdenciária, tem de tudo que a gente já sabe que eles defendem, né? Mas já trabalha com um cenário de Lula presidente da República, Adri. Então, esse cenário está colocado, ele diz, se o Lula vier mais para centro-direita, olha a análise do André Esteves, e assumir um vice como Kassab, um ministro da Fazenda como o Henrique Meirelles, problema nenhum. Ele pode colocar quem ele quiser na cultura ou no meio ambiente. Percebe? Então, dentro desses movimentos, o que o Lula vai perceber, aí voltando ao cenário, às declarações do João Campos, a
a resposta do Márcio França são essas peças que estão no tabuleiro político hoje, né, que estão sendo movidas e que o Lula está de olho. Até onde ele vai precisar se deslocar para o centro? O que ele vai ter que pagar de preço para poder ser eleito presidente da República e fazer um governo, né, que tenha avanços em algumas áreas e menos avanços em outras? O Lula está olhando esse xadrez. O Lula colocou o Meirelles no Ministério da Fazenda. Teve o Palocci. Ninguém que engoliu o Palocci, o Zé Dirceu já dizia lá atrás que o Palocci tinha uns probleminha, né? E o Lula preferiu engolir. Então, ele deu o Ministério da Agricultura para gente de direita. A Dilma trabalhou com o Kassab como ministro, né? E por aí vai. A gente pode falar todos os nomes. Vai ser um Lula mais de centro para centro-direita, com um pé numa canoa na centro-direita e centro-esquerda, ou um Lula mais programático? Ou seja, um Lula mais pragmático ou um Lula mais programático? O André Esteves espera que ele venha mais para cá e diz: tem um vento de centro-direita ainda. As pessoas, por exemplo, são a favor da reforma administrativa. Segundo ele, trabalhando com pesquisas que não são pesquisinhas de 1.000 por telefone, é que a gente não divulga. São pesquisas de 3.000 pessoas em loco que a gente faz e a gente consegue conhecer o que pensa o cara lá que é agricultor no Centro-Oeste e que fala o seguinte: eu vou votar no Bolsonaro. Aí você pergunta para ele: mas você é a favor de acabar com o Supremo? Não. Você é a favor de derrubar o Congresso? Não. Mas qual o problema, então? Por que você vota no Bolsonaro? Porque tinha uns caras do MST que me enchiam o saco aqui, tinha uns promotor de meio ambiente que vinha aqui reclamar que eu tinha feito uma queimadinha no meu terreno, então eu vou com ele. Eu vou com ele porque ele me protegeu disso. A contradição, né? Os pequenos ganhos e as diferentes pautas que estão em jogo para a decisão do que é um Brasil mais justo, igualitário, respeitoso com o meio ambiente, etc. Está tudo na balança. E é essa balança que o Lula vai ter que olhar e ir conversando sobre como construir as suas decisões políticas, que quem vai tomar não sou eu, não é Suspera, é quem tem voto. Quem tem voto. Ele que vai tomar as decisões. E por aí também tem o PSB, cujo representante maior da dinastia hoje é o João Campos. Existe uma dinastia Campos hoje no PSB, vamos levar isso em consideração, e também setores do centro, como o PSD do Kassab. O jogo político está se formando e a gente precisa, né? Quem quiser disputar, tem que disputar agora. Se você é mais à esquerda, vai para cima. Você é mais à direita, coloca as suas posições. Eu sou lulista, mas acho que tem que tomar cuidado, tem que fazer acordo. Eu conheço um monte de gente, né? E aqui não é nada, que quando fala com a gente em off, diz uma coisa da análise política. E é essa coisa que diz lá nas decisões políticas internas do petismo, né, da cúpula. Mas quando fala para fora, faz um discurso mais radical. Então, tem conversas acontecendo e é preciso ficar atento, principalmente se você tem uma posição mais à esquerda e defende um Lula mais programático do que pragmático. Lulão está em disputa e a visita do João Campos mostra isso. Beijos e beijos a todos e a todas.